Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, tenham aproveitado esse momento de afastamento nosso aí, pelo menos de paralisação das atividades escolares, mas como vocês sabem, ainda há necessidade da gente manter esse distanciamento, então por isso que eu estou mandando esse vídeo mais uma vez para a gente poder dar continuidade às nossas discussões de sala de aula. Pessoal, olha só, eu quero retomar de onde nós paramos antes das férias, que foi o tema relacionado à demografia. Tá? Nós falávamos sobre população, trabalhei com conceitos básicos com vocês de demografia e nós discutimos um pouco processos de migração. Eu quero voltar para essa questão da migração, discutir um pouco esse processo migratório dentro do contexto brasileiro agora, tá bom? Então, o documentário que eu sugeri para vocês assistirem, e eu recomendo fortemente que vocês assistam, é um documentário, é um filme muito antigo do Brasil, ainda em preto e branco, chamado Viramundo, que mostra o fluxo de trabalhadores, principalmente do interior do Brasil, do Nordeste do Brasil, do interior do Nordeste, da zona rural, para o Sudeste, já na indústria que estava em expansão nesse contexto. Então é um pouco um diagnóstico da realidade brasileira, que serve como panorama até para a gente poder entender, no contexto geral, as características da população brasileira como um todo, os dados demográficos brasileiros e a distribuição da nossa população, tá bom? Então olha só, vamos só fazer um resgate rapidinho sobre as características do Brasil, em termos demográficos, em termos populacionais. Lembrando que o nosso tema aqui é demografia, certo? Demografia é o estudo de população. Então o Brasil é um país extremamente populoso, tá? Nós somos o quinto maior país do mundo em população absoluta. Lembrando que o conceito de população absoluta considera apenas o número total de habitantes. Porém, quando a gente observa a distribuição dessa população, considerando a sua extensão territorial, então a extensão territorial do Brasil aí se aproxima dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós percebemos que há uma desigualdade nessa distribuição. Ou seja, existem áreas brasileiras, né, do território brasileiro que são densamente povoadas, são áreas povoadas, segundo o conceito, né, com uma alta densidade demográfica, então a gente também usa a referência de densamente povoadas, e áreas que são pouco povoadas ou praticamente vazios demográficos. Então, qual é a lógica dessa distribuição? Olhando para o território brasileiro, o primeiro aspecto que a gente percebe é que nós temos uma concentração dessa população. Os lugares mais povoados, de maior densidade demográfica, estão nas imediações do litoral, na proximidade do litoral, enquanto o interior apresenta uma menor concentração demográfica. Esse aspecto é fundamental porque ele acaba nos mostrando como se deu o processo de ocupação do Brasil, como se deu o processo de colonização do Brasil, a partir do litoral. Então vamos lembrar um pouquinho, acho que esse aspecto é fundamental para a gente poder contextualizar. O Brasil ele vai ser, em tese, descoberto em 1500, na prática foi apenas uma posse de Portugal, e as iniciativas de ocupação do território elas vão acontecer basicamente no final do século XVI, por volta de 1580, quando são estabelecidas as capitanias hereditárias. Qual era a vocação econômica, qual foi a vocação econômica dada pela metrópole, né? No caso para a colônia, para o que hoje é o Brasil? A vocação da exportação, a ideia do mercado externo, do abastecimento do mercado externo, de uma produção voltada para o comércio na Europa, principalmente na Europa. Então, as cidades que vão ficar mais estruturadas, que vão garantir, vão ser mais equipadas, por exemplo, que vão ter uma efervescência econômica maior, são as cidades litorâneas, as cidades que acabam funcionando como forma de escoamento dessa produção já num período colonial com a cana-de-açúcar, que foi o primeiro grande ciclo econômico brasileiro. Então a cana-de-açúcar ela acaba, por exemplo, projetando algumas capitanias que hoje estão na região nordeste do Brasil. Então a importância de Pernambuco como um grande exportador de cana nos moinhos, nos engenhos de açúcar. Então a gente tem essa característica de uma ocupação de uma maior densidade demográfica nas imediações do litoral. Esse é o princípio, essa é a lógica.
Com o passar do tempo, com a própria dinâmica econômica da colônia, e aí já pensando até no Brasil independente, que vai acontecer em 1822, nós temos um novo contexto, já no século XIX, com a preponderância do café como um grande ciclo econômico. O café passa a ser um ciclo fundamental, o principal produto de exportação do Brasil, ele passa a ditar o funcionamento da nossa economia. Então vocês já devem ter visto em história e verão isso em história, o papel, a participação da elite do café, todo o processo político brasileiro, mas o café acaba tornando uma região do Sudeste uma área importante e economicamente mais influente. E essa área ela passa a ser mais bem dotada, bem abastecida, bem estruturada. Então possui uma infraestrutura mais adequada e essa infraestrutura acaba proporcionando uma concentração econômica na região. Então isso acaba fazendo com que, por exemplo, essa região seja atrativa do ponto de vista econômico. Atrativa para, num primeiro momento, a implantação das indústrias e, consequentemente, atrativa para a busca de oportunidades de emprego, de trabalho. Então, quando o Brasil passa, né, e aí eu estou dando vários saltos na história, só para vocês, para contextualizar o aspecto demográfico, quando o Brasil passa a ser um país industrial, deixa de ser um país agrário exportador, não deixa de ser, mas ele passa a buscar um reposicionamento econômico no cenário internacional, as indústrias vão se instalar numa localidade, numa região que tenha um mercado consumidor adequado e que tenha condições para a implantação da indústria, condições de infraestrutura, rodoviária, portuária, tudo que a indústria precisa e energética precisa para poder funcionar. E essas características estão reunidas justamente na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Então isso explica, por exemplo, aquilo que vocês viram no Viramundo, espero que tenham visto, se não viram, espero que vejam, recomendo fortemente que vejam, que é esse fluxo migratório Nordeste e Sudeste e a expectativa dessas pessoas. As pessoas que vêm para cá, que vieram para o Sudeste, vieram com a expectativa justamente de constituir uma nova vida num lugar que estava em franco crescimento, em franca expansão, que é a expansão industrial. A gente sabe que nem todo mundo consegue se colocar e isso acaba agravando, provocando uma série de problemas. Mas, num primeiro momento, qual é o nosso objetivo aqui? É pensar na distribuição populacional. Então, o Brasil é um país populoso, né? Olhando para os números atuais, a gente tem aí quase 220 milhões de habitantes. Eu já havia comentado com vocês que o censo demográfico ele é feito a cada 10 anos. Nós faríamos um censo esse ano, mas em função da pandemia, dessas medidas de distanciamento social, ele foi adiado. Então a gente ainda não tem data para fazer o novo censo, que o novo censo vai trazer um retrato mais detalhado sobre a população brasileira. São 220 milhões de habitantes com uma densidade demográfica relativamente baixa. Então a nossa densidade demográfica se aproxima aí dos 24, 25 habitantes quilômetro quadrado. Quando a gente compara com outros países, a gente tem uma população relativa, né, que é o conceito de também chamar densidade demográfica ou população relativa. Nós temos uma densidade demográfica baixa. Então nós somos um país populoso e pouco povoado, com uma distribuição populacional extremamente irregular. A nossa população está distribuída, está muito concentrada no litoral. Várias iniciativas ao longo da história aconteceram para poder estimular a ocupação do interior do Brasil. Expansão da fronteira agrícola, expansão da fronteira pecuária, estímulos governamentais para que brasileiros de regiões como Sul e Sudeste fossem para o norte do Brasil, isso aconteceu bastante. Migrações do Nordeste para o Norte, por exemplo, no período do ciclo da borracha, que a gente vai falar um pouco mais para frente, para tentar estimular uma forma de distribuição populacional. Implantação de uma área industrial no centro do Amazonas, né, que é a Zona Franca de Manaus, também a gente vai um pouco depois comentar isso, mas isso ainda não alterou a dinâmica populacional brasileira. Então quando a gente olha para o mapa do Brasil, grande parte, a grande maioria da população ainda se concentra no litoral, enquanto o interior apresenta-se como um vazio, uma área mais vazia, com uma concentração demográfica menor. Tudo bem? Então, nessa aula de hoje eu queria fazer esse resgate do panorama do Brasil
e a gente começar a discutir dados do Brasil, inclusive projeção de crescimento vegetativo, o que é bônus demográfico. Eu vou resgatar um pouco esses aspectos para a gente poder discutir, por exemplo, a estrutura étnica, a formação étnica do Brasil, que falta a gente falar, tá? E aprofundar um pouco mais a discussão sobre a questão migratória, né? Os fluxos migratórios internos do Brasil. Tudo bem? Pessoal, por enquanto é só. Um grande abraço para vocês e um bom trabalho aqui.